Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você a palavra de Deus, para compartilhar com você alguns acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar a respeito de alguns sinais que acontecerão no mundo natural, né? Também, mais uma vez, com o comportamento aí do ser humano, né? Antes da vinda de Jesus. Tudo que nós iremos ver aqui é de acordo com a Bíblia. Não vou falar a respeito daquilo que eu acho, mas vou falar a respeito daquilo que a Bíblia nos apresenta. Hoje nós iremos estudar no livro de Mateus, capítulo 24. Nós iremos examinar aqui do verso 7 até o verso 14. Antes de nós entrarmos aqui no tema bíblico, gostaria de convidar você, aí mesmo onde você esteja, que faça uma oração juntamente comigo para que nós possamos interpretar melhor o texto bíblico. Então, vamos orar. Oremos, querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos neste momento de estudar a Tua palavra. Que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos entendê-la de acordo com a Sua vontade. Nós o pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pois bem, queridos, vamos lá entrar aqui no texto bíblico. Peço que você acompanhe comigo, aí mesmo na sua Bíblia, onde você estiver. Abra sua Bíblia e vamos examinar aqui capítulo 24, verso 7 ao verso 14. O verso 7 diz o seguinte: Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. O verso 9: Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Verso 10: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11: Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Verso 12: E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. O verso 13: Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E o verso 14: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pois bem, queridos, o que nós podemos ver aqui na Bíblia é alguns sinais que a Bíblia nos relata, e se você for parar para analisar todos eles, você vai ver que de fato já aconteceram e estão acontecendo, mais uma vez eu repito, no nosso cotidiano. Por exemplo, a Bíblia fala aqui de guerras, rumores de guerras. Nós, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, ligávamos a televisão, só ouvíamos falar de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas existe muitas outras guerras além dessa. Existe guerra entre facções, existe guerra há muitos e muitos tempos atrás que vem existindo guerra. Já existiu a Primeira, Segunda Guerra Mundial e várias outras guerras em vários países mundo afora. Então a Bíblia diz que antes da volta de Jesus aconteceriam guerras, rumores de guerra. A Bíblia também diz, aqui no verso 11, que muitos falsos profetas se levantariam, né, para enganar a muitos. Hoje, queridos, se você for olhar na sua cidade, você vai ver que praticamente toda esquina vai ter uma igreja, e todas elas professando pregar a palavra de Deus. Só que você vai dentro das igrejas hoje, você mal ouve falar a respeito desse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada. O que você ouve dentro das igrejas são pessoas pregando prosperidade, são pessoas pregando bênção, pregando cura. E a palavra de Deus, a volta de Jesus, que realmente é importante para a vida do ser humano, não é pregado.
Hoje a maioria das religiões não estão preocupados com a tua salvação. Estão preocupados em te enganar e te deixar sem conhecimento para que você não saia de lá e para que você também não aprenda a palavra de Deus. Porque quando você estudar a Bíblia e passar a conhecer realmente o que diz na palavra de Deus, você não vai se deixar ser enganado pelos falsos profetas e muito menos por Satanás. Esses falsos profetas que enganam as pessoas são usados pelo próprio inimigo. Então você tem que criar o hábito de estudar a palavra de Deus para que você não seja enganado. A Bíblia diz, olha, cuide para que ninguém te engane, porque surgirão muitos falsos profetas a fim de enganar o ser humano. E isso está acontecendo hoje no meio religioso. Outro detalhe que a Bíblia nos afirma aqui no verso 13, né? A Bíblia diz que aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. E no verso 14, diz que será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todas as nações. E depois que o evangelho ser pregado, então virá o fim. Por que o evangelho tem que ser pregado? Por que nesse momento eu estou falando para você a respeito da volta de Jesus? Porque a Bíblia está se cumprindo. Porque Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, se você não estiver preparado, não vai ser por falta de aviso e de oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não vai ter desculpa, nós não iremos poder dizer, Senhor, eu me perdi porque eu não conhecia. Nesse exato momento estamos falando a respeito da volta de Jesus. Então, queridos, a Bíblia nos dá um alerta. A Bíblia nos dá um chamado a aceitarmos e nos prepararmos para a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho vai ser pregado a todas as nações. E o Evangelho está sendo pregado nas igrejas, pela internet, pelo Facebook, pelos meios sociais. A palavra de Deus tem sido pregada incessantemente. A única coisa que está faltando realmente é o Senhor Jesus aparecer nas nuvens do céu para nos buscar. Então, mais uma vez, eu lhe digo, vamos nos preparar. Se você não tem o hábito de estudar a Bíblia, independentemente de religião, comece a estudar a Bíblia para que você não seja enganado. Não coloque a sua confiança 100% em seres humanos, falhos e pecadores como você. Mas comece a estudar a Bíblia para que você possa descobrir a verdade e não seja enganado. Quando Jesus voltar, você esteja preparado para subir ao encontro do Senhor nos ares, que é o maior desejo de Deus, é te salvar e me salvar. Então, queridos, mais uma vez quero convidar você, que nós façamos aqui uma oração, né, para que a gente possa se preparar para a vinda do nosso Senhor. Vamos orar? Oremos. Querido e santíssimo Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Que a cada dia o Senhor venha transformar o nosso coração e nos ajudar a nos preparar para a volta do Senhor. Neste momento nós te agradecemos por tudo e entregamos as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos.